Direito Agrário. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, prorrogou até 25 de fevereiro deste ano prazo de adesão ao Programa de Retomada Fiscal que possibilita a renegociação de dívidas ativas com a União. Com isso, produtores rurais que tenham débitos relativos ao Imposto Territorial Rural, ITR, e ao Fundo Rural, ganharam mais tempo para participar das negociações que podem render até 100% de desconto sobre multas e juros e pagamento parcelado em até 142 vezes. A portaria com a medida foi publicada no dia 27 de dezembro de 2021 no Diário Oficial da União e vale para pessoas físicas e jurídicas. Essa é a segunda vez que o prazo para a adesão ao Programa de Retomada Fiscal nessas modalidades foi estendido. Até então, a validade era para o dia 29 de dezembro de 2021, para as dívidas inscritas até 30 de novembro do mesmo ano. Agora, as dívidas inscritas até o próximo dia 31 de janeiro de 2022 poderão entrar nas tratativas de quitação. Para participar do programa, o produtor rural deve acessar o portal Regularize e fazer o cadastro caso ainda não tenha. A PGFN também disponibiliza vídeos que ensinam como entrar e navegar pelo portal. No programa de hoje nós vamos conversar sobre dívida ativa, principalmente ao produtor rural, com a advogada tributarista Jamile Santana Motê, que inicia explicando sobre o que é dívida ativa. Bom dia, Francis. Bom dia a todos. Obrigada. Então vamos direto ao ponto, né, Francis? Acho que primeiro a gente tem que entender o que é a dívida ativa. Sim. A dívida ativa, ela é um cadastro onde o governo federal, estadual ou municipal, ele tem para poder incluir os devedores fiscais, que pode ser de dívida tributária ou não tributária, vencida e não paga. Então, ele reúne todos os dados daquele débito e inscreve aquele devedor numa dívida ativa. Tá, da hora que acontece o vencimento até chegar na dívida ativa, depende de qual entidade é o prazo para que isso aconteça? Tem um prazo. Na verdade, a partir do momento que o produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, ou até mesmo um contribuinte comum, ele incorre nesse não pagamento, a Fazenda Pública, nos âmbitos federais, municipais e estadual, tem um prazo de até 5 anos para incorrer aquele devedor em dívida ativa. Ah, tá, entendi. Então, no caso, está devendo. A opção de incluir na dívida ativa é da pessoa que tem aquele crédito. Do credor. Exatamente. Entendi. Ele é que tem que ir atrás do seu débito, do seu crédito. Existe um prazo mínimo para que se possa acionar a dívida ativa? Mínimo não, só máximo mesmo. Entendi. Então, vamos supor, se o produtor rural deixou de recolher um imposto, qualquer outro débito num determinado dia, se aquela entidade daqui 30 dias resolver incluir, então é aquilo ali, pronto, acabou. Pode sim. Entendi. Você pega, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, que é um lançamento onde o próprio produtor vai lá e declara. A Fazenda Pública, ela tem até 5 anos para poder verificar se está tudo em conformidade legal. Então, pode ser de 1 até 5 anos, de um dia até 5 anos, né? E aí, verificando que não está em conformidade, ou que declarou e não pagou, aí ela pode acionar mediante a dívida ativa. Quando acontece da execução, o produtor tem uma dívida de R$1 milhão, a entidade que tem a receber esse débito, ele vai, por exemplo, bloquear um bem, uma conta? Como que acontece isso? É possível sim. É tanto antes do produtor ser citado, quanto depois. A gente chama de arresto antes de ser citado e penhora depois de ser citado. Mas pode haver tanto bloqueio de bens, móveis ou imóveis, também pode ter bloqueio de valores bancários, né, que é através do Cisbajude. Então, tem essa possibilidade, sim. Tá. Vamos supor que o produtor está esperando que isso aconteça, para ele poder pegar, por exemplo, uma propriedade rural e colocar ali à venda para poder quitar esse débito e, vamos dizer assim, pegar o troco. Ele tem uma propriedade que vale 2 milhões e o débito é de 1 milhão. Como que acontece? E outra, esse valor é o que ele quer
ou de que forma que é avaliado esse bem dele para poder quitar esse débito? Tá, então vamos por partes. É importante dizer que, a partir do momento que a pessoa ela tem a dívida inscrita na dívida ativa, ela não só essas restrições, mas se ela vende, se ela até mesmo doa alguns de seus bens, ela pode incorrer em fraude à execução. Então tem que tomar muito cuidado. Um jeito de você se defender da fraude à execução no seu caso que você exemplificou, tendo um bem de 1 milhão, uma dívida de 1 milhão, mais um bem de 2 milhões. Então, em tese, você consegue tanto pagar aquela dívida mesmo vendendo um bem seu. É um jeito de escapar da fraude à execução de maneira legal. Mas até se provar isso é muito mais complicado. Então, o correto, o que eu indicaria a partir do momento que tem a dívida inscrita, não se pode mais vender nada para não incorrer em fraude à execução. A fraude à execução ela é muito penosa, porque aí já vai para o cartório, acarreta qualquer tipo de bloqueio. Então você não consegue vender mais nada e nem doar mais nada. Os brasileiros estão cada vez mais endividados. E não é só com o cartão de crédito. Um levantamento feito no mês de junho de 2020 mostra que a dívida ativa da União superava 2,4 trilhões de reais. Essa inadimplência pode prejudicar muito a sua vida financeira, por isso é importante saber o que é a dívida ativa e como pagá-la. Deixar de pagar tributos pode ser tão prejudicial à saúde financeira quanto atrasar outras contas. Além do valor original, é preciso pagar juros e multas e ainda corre o risco de perder o seu carro ou a sua casa para o governo, por exemplo. A dívida ativa nada mais é que o cadastro que todo governo federal, estadual ou municipal tem para reunir as informações das pessoas que possuem algum tipo de débito com ele. Todas as contas que devem ser pagas ao governo, como impostos, ITR, IPVA, IPTU, multas de trânsito, multas ambientais e taxas de ocupação, quando não são pagas, podem se transformar em uma dívida ativa. Neste caso, CPF ou CNPJ da pessoa que está inadimplente é registrado pelo órgão do governo em uma espécie de cadastro devedor. Isso acontece para que o governo tenha condições legais de cobrar pelo valor não pago. Para cadastrar um contribuinte, o governo precisa informar a Procuradoria-Geral da região, que é a responsável por emitir a certidão de dívida ativa. Vamos dar um exemplo fácil. Você está devendo o IPTU da sua casa há alguns meses. Por isso, a Prefeitura envia uma notificação pedindo o pagamento do valor atrasado. Caso você não consiga pagar a dívida durante o período estipulado, a Secretaria Municipal de Fazenda do município pode entrar com pedido para incluir o seu CPF no cadastro de dívida ativa da cidade. Agora, além de pagar o valor atrasado, poderão ser incluídas multas e juros ao valor original, podendo, em último caso, a Prefeitura até tomar a sua casa. Nós vamos continuar esse assunto depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? É importante que você saiba que existem dois tipos de dívidas ativas, a tributária e a não tributária. Assim como diz o nome, a primeira está relacionada à dívida ativa de tributos como IPVA, IPTU, Imposto de Renda, ITR. Já a segunda inclui multas de trânsito, contribuições, aluguéis, taxas de ocupação, indenizações, restituições e outras. Para realizar a consulta de uma dívida ativa, é necessário entrar em contato com o Ministério ou com a Secretaria de Fazenda da sua região. A consulta é simples
e pode ser feita pela internet. Geralmente, o órgão responsável entra em contato com o devedor para informar sobre os débitos e envia também uma intimação de pagamento. Nesse caso, o boleto para o pagamento já vem com o valor corrigido, com juros, com multa. No entanto, caso você não receba uma notificação e suspeite então que possui alguma pendência, vale você consultar a situação com o governo federal. Após constatar que o débito cobrado é regular, há várias maneiras de pagar e ficar em dia com o fisco. A primeira de todas é o próprio pagamento total da dívida. Contudo, muitas vezes, o contribuinte não tem esse valor integral. Então, é disponibilizado programa para regularização fiscal. A advogada tributarista Jamile Santana Motê explicou ao Paracatu Rural qual o procedimento para quando o devedor precisa vender um bem para quitar uma dívida. Na verdade, ela pode vender e quitar a dívida, não tem problema, porque aí já vai estar num prazo em que a Fazenda Pública, digamos que nós estamos falando isso antes de uma execução fiscal, correto? Então ela pode vender e fazer esse pagamento. Pode pagar de uma única vez, inclusive é uma das formas de pagamento da dívida ativa. Pagando, estamos tudo ok. Agora, se ela não paga e ela vende, aí sim, ela pode incorrer nessa fraude à execução. Se ela já tem uma execução fiscal contra ela e ela quer vender esse bem para poder pagar a dívida, ela vai entrar naquela execução fiscal e vai se manifestar nesse sentido. Falar, olha, eu tenho um bem, eu quero pagar de tal jeito, e a Fazenda Pública pode aceitar ou não, mas normalmente eles aceitam. Tá. Outro caso. A pessoa está com nome em dívida ativa, inscrito na dívida ativa, né, a forma correta de dizer, e não tem nenhum bem, ou o que ele tem de bem é insuficiente, ou ainda, além de ser insuficiente, ele não tem como desfazer, por exemplo, que é uma ferramenta de trabalho. Como que ele pode negociar essa dívida? E cada caso é um caso, cada órgão é um? Como que acontece isso? Na verdade, existe alguns programas de parcelamento. Que aí ficaria um pouco mais palatável para quem não tem um dinheiro para pagar à vista, por exemplo, né? Então tem o parcelamento ordinário, que é o parcelamento comum, que pode dividir em até 86 vezes. Não tem desconto, é um parcelamento comum. Você vai no site do governo, adere àquele parcelamento e pronto. Hoje nós temos uma situação que é muito vantajosa, principalmente para quem é produtor rural, que é o que a gente chama de transação tributária do setor rural, que dá melhores condições. Então, por exemplo, o contribuinte ele pode dar uma entrada de 4% do valor, que pode ser parcelado em 2 vezes essa entrada, e parcelar o restante em até 146 vezes, e ainda pode ter um desconto de até 100% no valor da multa, dos juros e da correção monetária, limitado aí até 70% do valor total da dívida. E aí, nesse sentido, tem acho que 3 programas que você pode aderir. Então, tem um outro que você dá uma entrada de 1% e pode parcelar em até 142 vezes. Tem um outro que é específico para microempresas. Então, tem alguns programas que a gente também chama de retomada fiscal, principalmente por conta da pandemia, né, que teve em 2019 e 2020. E com débitos inscritos em até 30 ou 31 de janeiro desse ano, você pode aderir a essa transação tributária. Para os contribuintes que não são não são produtores rurais, também tem esse programa, né, de parcelamento, também tem essa transação. Não é a rural, mas também tem essa possibilidade que a gente chama de extraordinária, de excepcional. Aí tem que estudar, cada caso é um caso, mas existe, e ele é realmente muito melhor do que você pagar à vista ou você ter que aderir a um parcelamento ordinário que você não tem desconto nenhum e tem poucas parcelas a serem cedidas, né, para você pagar. Um produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, adquiriu um empréstimo lá em 2019. Estava pagando certinho, mês a mês, ele parcelou em 36 meses para pagar esse débito. Mas veio a pandemia, aí no mês ele atrasou, conseguiu pagar, no outro já atrasou um pouco mais, já ficou complicado, mas pagou. Aí no outro ele já atrasou e não deu conta mais de pagar, e aí virou aquela bola de neve. Nós já estamos em 2022. Já era para ele estar quase acabando o débito, ou até acabado o débito, dependendo da época que ele tivesse pegado esse empréstimo.
E o banco está ligando, querendo receber e tal, já foi feita até uma cobrança extrajudicial. Esse débito pode ir para a dívida ativa? E segundo, como que ele pode fazer para negociar e pagar essa dívida? Ele pode reparcelar, pode ficar livre de multas, juros ou depende da instituição? Nesse caso, é perfeito pelo que eu disse agora, nesse programa de retomada fiscal por conta da pandemia. Então, se a pessoa ela pegou um empréstimo com algum programa de governo, por exemplo, e não pagou, não conseguiu sustentar aquelas parcelas, ela pode sim, tanto pode fazer um reparcelamento ordinário, quanto também pode aderir a essa transação específica para o setor, né, por conta dessa retomada fiscal. O governo ele tentou implementar isso exatamente por conta da pandemia e exatamente por ver que muitas pessoas não conseguiram adimplir o seu débito. Então existe essa possibilidade e inclusive com essa prorrogação que teve agora desse programa de retomada fiscal que vai até dia 25 de fevereiro, os débitos inscritos até dia 31 de janeiro podem aderir a esse programa. Os produtores rurais que têm dívidas com Imposto Territorial Rural, ITR e Fundo Rural têm prazo maior para negociar com o governo. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, estendeu, por meio da Portaria ME 15.059, o prazo de adesão ao Programa de Retomada Fiscal até 25 de fevereiro do ano 2022, próximo mês. Anteriormente, o prazo para adesão era 29 de dezembro, para dívidas inscritas até 30 de novembro de 2021. Agora será possível negociar as dívidas ativas inscritas até dia 31 de janeiro deste ano. Os produtores rurais podem conseguir até 100% de desconto sobre os juros e as multas e parcelar o pagamento dos débitos em até 142 vezes. Dentre as modalidades de transação estão transação excepcional, que é voltada àqueles que comprovadamente foram afetados pela pandemia e dá até 70% de desconto no valor da dívida. Ela permite que sejam pagos 4% da dívida como valor de entrada e parcelamento de até 145 vezes, contando a entrada, que também pode ser parcelada. Em segundo, a extraordinária, que é aberta a todos os contribuintes, com entrada de 1% e parcelamento total da dívida em até 142 vezes, sendo que para produtores rurais os valores são outros. E por fim, a transação tributária de pequeno valor para dívidas de até 60 salários mínimos de pessoas físicas e pequenos e microempreendedores. A advogada Jamile explica sobre restrições ao devedor e protesto de dívida ativa depois do intervalo. Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses destaques aqui que está quebrando as pessoas, tá bom? Uma das situações mais incômodas que ocorre após a inscrição de um débito em dívida ativa da União é o encaminhamento dessa dívida para protesto nos tabelionatos, os cartórios locais.
O protesto de uma dívida ativa da União ainda resulta no aumento dos encargos para o devedor, uma vez que após o protesto também ficará responsável pelo pagamento das taxas administrativas incidentes junto ao tabelionato ou cartório, aumentando mais ainda o custo para a regularização. A advogada Jamile Santana explica sobre essas restrições ao devedor. Algumas consequências. Nós temos o próprio protesto em cartório, e o que acaba sendo um pouco mais penoso, porque além do devedor ter que pagar a dívida, ele também tem que pagar as taxas cartorárias, os emolumentos e até para retirada do nome dele em protesto. Nós temos algumas vedações, por exemplo, de alienação de bens, não pode vender bens, não pode doar bens, ele não pode se desfazer dos seus bens, seja de maneira onerosa ou não. Ele, se for uma empresa, por exemplo, não pode participar de licitações, não pode vender os seus bens, como eu disse, não pode ter empréstimo bancário, e é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então tem essas restrições. Eu acho que eu poderia dizer essas como as principais. E sem falar que também tem a questão da execução fiscal, que é uma ação de cobrança específica, né, do governo, que pode ser municipal, federal ou estadual, e essa execução fiscal cobrando esses débitos pode inclusive ser redirecionado para os sócios, dependendo dos casos. E também é muito importante dizer, Francis, que uma pessoa física ou jurídica que esteja em dívida ativa, além de não poder alienar os seus bens, vender os seus bens, ela tem que ficar muito atenta para não incorrer em fraude à execução. Que é exatamente esse desvio patrimonial, onde a Fazenda Pública entende que está tentando fraudar a garantia do pagamento. No Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, também conhecido como Cadastro de Inadimplentes, ou CADIM, são registrados o CPF e o CNPJ de contribuintes que possuem débitos ativos e pendentes com órgãos públicos federais. A existência de um registro ativo no CADIM causa à pessoa física ou jurídica inúmeras restrições, tais como impedimento de contratação de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, impossibilidade de recebimento de incentivos fiscais e financeiros, bem como bloqueio de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos e respectivos aditamentos. Como as principais linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos envolvem recursos públicos, uma dívida ativa com a União pode impedir a obtenção de financiamentos ou empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. Após a inscrição em dívida ativa da União, caso o débito não seja revisado ou regularizado, pago ou parcelado, a Procuradoria da Fazenda ainda pode proceder sua cobrança por meio de um processo judicial perante a Justiça Federal. Esse processo, chamado de execução fiscal, possibilita o bloqueio de valores existentes em contas bancárias pelo sistema Sisbajude, a penhora de bens móveis e imóveis, a indisponibilidade patrimonial do devedor e até mesmo o redirecionamento da cobrança para os sócios das empresas devedoras. A advogada Jamile Santana me explicou que mesmo com a dívida no cartório, é possível fazer o parcelamento dessa dívida. Realizando o parcelamento, tanto o ordinário quanto a transação tributária, é só levar esse comprovante no cartório, que está protestada a dívida, paga-se as taxas cartorárias, os emolumentos para poder retirar esse protesto, mas só mediante esse comprovante, né, de parcelamento. Mas ele pode fazer isso sim. Bom, Jamile, eu quero agradecer sua participação no Paracatu Rural e deixar aqui para os nossos ouvintes, caso você tenha um questionamento com relação ao direito tributário, fiscal, pode estar entrando em contato com o Paracatu Rural, a gente passa a sua dúvida para a advogada, a doutora Jamile, que ela vai estar então trazendo depois aqui com mais detalhes, com mais informações no nosso Paracatu Rural e outros temas também que ela tem vivido no escritório dela
principalmente com relação a você, produtor rural, e que tem uma dúvida comum com todos os produtores, enfim, ela vai estar trazendo aqui essas informações para você tomar ciência e, é claro, facilitar mais ainda a sua vida. Muito obrigado pela participação. Deixe aí o seu recado para os nossos ouvintes. Francis, eu agradeço muito. É um imenso prazer estar por aqui com você, com vocês todos. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Tanto o Francis também pode recepcionar as suas dúvidas lá pelo Paracatu Rural, pelo Instagram, ou no meu Instagram também, tributário.legal. Lá a gente consegue bater um papo. Fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas e fico aqui à disposição, Francis. Ok, obrigado. Eu agradeço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E antes de encerrar, mandamos abraços para ouvintes, internautas e telespectadores. YouTube, o Pedro Holanda e também a Mônica Regina. No Instagram tem o Bruno Rezende Passos e Beatriz Cruz. Lá no nosso Facebook, Lucas Silva e Gilney Ferreira. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um beijo para minha querida esposa, Paula, te amo. E lembre-se, hein? Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.